Olá, como é que estamos hoje? Bom, espero que você esteja bem. Sente-se onde quiser. E tem lanchinhos, tem bebidas, vai do seu gosto e preferência. Hoje eu vou ler uma creepypasta que eu nunca li, porém é de um site que marcou a minha adolescência e que eu lia muito na época. E essa aqui, que foi postada no dia 26 de novembro de 2015, nessa época eu tava no meu primeiro ano do ensino médio. Altas fofocas. Tipo, Altas Fofocas mesmo, foi uma odisseia, sabe? Parecendo realmente um anime de terror, mas detalhes, né? Minha vida é realmente um caos muito louco. Mas eu escolhi essa, não pela data de 2015, porque eu queria apertar 2014 sem querer, meu dedo foi pra 2015. E eu achei essa aqui, e sim porque ela tem um fato, porque aqui diz, não deixem suas beliches perto dos espelhos. E a minha cama fica em frente a 2 espelhos, a cabeceira da minha cama. Então eu pensei, caramba, isso aqui realmente tem muito a ver comigo. Então, por que não ler essa história? E é o que nós iremos fazer. Não sei se é uma história boa, se é uma história ruim, mas pelo tamanho pode ser razoável. Veremos conforme a gente for lendo, tá bom? Ai, mas antes, se não for pedir muito, curta o vídeo, se inscreva, ativa o sininho e comenta no final do vídeo o que você achou dessa creepypasta. Agora, podemos prosseguir. Parece que aconteceu na noite passada. Talvez tenha acontecido, ou talvez nunca aconteceu e está tudo na minha cabeça. Mas a dúvida, posso perguntar ao meu padrasto e já sei o que ele irá dizer. Abre aspas, aconteceu, realmente aconteceu. Fecha aspas. Só parece inacreditável. Não me interpretem mal, não é algo extremamente assustador. Por isso, não espere muito. Só é estranho, um pouco assustador. Tipo, naquele nível de assustador que faz com que eu me arrepie quando conto pra alguém. Bem, eu costumava dividir um quarto com a minha irmã. Ela é mais nova do que eu, diferença de 2 anos. E pensando bem agora, me pergunto como conseguimos dividir um quarto por tanto tempo. Quer dizer, eu sei que é normal 2 irmãos brigarem de vez em quando. Isso não chega a ser chocante, mas quando nós brigávamos era de tirar sangue uma da outra. Eu culpo minha mãe pela maioria, se não por todas as nossas brigas. A rivalidade era muito forte com a gente. Eu era a espertinha da família. Amo ler livros, já ela era mais ligada em qualquer outro tipo de coisa. Mas isso não me impedia que nossa mãe, ficasse nos comparando, tipo, constantemente. Shai, por que você não se parece mais com sua irmã? Lee, por que não pode ser mais parecida com sua irmã? Shai era muito mais organizada do que eu, que era uma pateta nesse sentido. Mas eu juro que ela só limpava tanto assim para que nossa mãe começasse a reclamar de mim, destacando meus defeitos. Mas então, encontramos o sentido de irmãs, quando nossa mãe nos apresentou ao nosso novo padrasto. Ele era meio intrusivo e parecia se forçar dentro de nossas vidas. De repente, as coisas em casa começaram a mudar. Por exemplo, nossa mãe normalmente fazia a maioria das tarefas da casa. Ser uma mãe solteira com 2 meninas de personalidades fortes não deve ter sido fácil nada para ela. Então, deixar que alguém entrasse e mudasse o rumo das coisas era provavelmente uma intrusão muito bem-vinda para ela. A coisa assustadora que aconteceu foi quando me mudei para fora do quarto de Shai. Nós dormíamos juntas para tentar parar a briga entre nós. Nossa mãe parecia pensar que nos obrigaria a conviver juntas, nos colocando naquele quarto minúsculo. Então, quando as brigas finalmente começaram a parar, embora eu achava que era por causa do novo Xbox, graças ao nosso novo padrasto, ela me deixou voltar para o quarto de nossa casa. Fiquei emocionada quando finalmente arrastei minha cama para fora da beliche que nós compartilhamos. Era totalmente branca e com placas de madeira, bem simples. O pouco espaço que compartilhávamos era absolutamente dominado por ela. Não cabia mais nada, como um sofá ou coisa do tipo. Gostávamos de empurrá-lo para mais perto do armário para que pudéssemos sentar-nos na cama e assistir TV.
Na verdade, era nossa mãe que sugeria essa mudança. Reclamava que estávamos sentados muito perto da TV, que nossa visão iria sofrer com isso e etc. Então, nós a empurrávamos para longe para que mamãe parasse de encher o saco. Agora, o armário era uma daquelas onde as portas eram cobertas por espelhos. Mamãe sempre costumava dizer-nos para não empurrar a cama muito perto deles. Na noite que isso aconteceu, ficamos acordados jogando Simpsons Hit and Run até cerca de 1 da manhã. Então me mandaram ir para minha cama. Pela primeira vez, eu saí do quarto, deixando minha irmã dormir sozinha lá. Não ouvi nada sobre isso até a manhã seguinte. Eu sou uma pessoa movida a café da manhã, o que significa que eu preciso dele. Ou simplesmente não funciono pelo resto do dia, igualzinha a minha irmã. Era a influência de nossa mãe novamente. Ambos estávamos comendo nossos cereais quando meu padrasto entra na cozinha. Minha mãe estava preparando o café da manhã, que estávamos famintos demais para esperar, e por isso estávamos devorando o cereal. Meu padrasto deu uma olhada estranha para minha irmã e se juntou à mamãe na cozinha. Nós duas notamos. Eu levantei minhas sobrancelhas para ela e ela revirou os olhos. Você se lembra o que você fez na noite passada, Shai? Parei imediatamente com minha colher na boca. Shai virou a cabeça. Não. Meu padrasto sorriu para minha mãe, que estava sacudindo a cabeça. Coloquei minha colher no pote confusa. O quê? O que aconteceu? Porque eles estão... Não poderia adivinhar nem mesmo ficasse pensando durante uma semana. Eu me levantei para ir ao banheiro e ouvi vozes, sussurros. Pensei que eram vocês duas conversando. Então fui até seu quarto para lhes dizer que já havia passado da hora de dormir. Mas quando abri a porta, Lee não estava lá. Tudo o que eu vi era você, Shai, deitada de barriga para baixo na cama de baixo. Você estava apoiando a cabeça com suas mãos. Estava falando com o espelho. Deixei escapar uma risada e olhei para Shai. Seus olhos estavam arregalados, mas ela tinha um pequeno sorriso em seu rosto, como se ela estivesse confusa. Meu padrasto balançou a cabeça, ainda sorrindo. Não, eu estou falando sério, foi estranho. Você estava falando com o espelho, sussurrando, mas eu não conseguia entender o que diabos estava dizendo. Era como uma mistura doida de línguas. Eu parei e disse, Shai, o que você está fazendo? Porque você estava muito bem acordada. Seus olhos estavam bem abertos. Você não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançou a cabeça, olhando para mim. Meu padrasto deu uma risada e continuou. Você simplesmente parou e, sem se mover, virou a cabeça na minha direção e olhou direto para mim. Eu não sabia o que dizer. Fiquei arrepiado. Então só recuei um pouco e comecei a fechar a porta novamente. Fiquei aterrorizado. E sabe o que mais você fez? Nesse ponto, senti que meu sorriso havia congelado no meu rosto. Tenho uma imaginação muito fértil. E eu tava vendo a coisa toda se desenrolar na minha mente. Por alguma razão, eu não conseguia olhar para minha irmã. Ficava olhando para minha mãe. E ela estava com um sorriso no rosto também. Você se virou de volta pro espelho e começou a falar de novo. Fiquei olhando pela pequena abertura que deixei com a porta. Você estava sorrindo também. Nossa mãe interrompeu. Viram só? Eu disse pra vocês não deixarem a cama muito perto dos espelhos. É exatamente por isso. Curiosa, eu perguntei. Por quê? Mamãe apenas se virou e voltou pra cozinha. Meu padrasto ficou olhando pra minha irmã. Você realmente não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançava a cabeça, mas de repente ela parou no meio e disse... Só me lembro de ter tido um sonho estranho na noite passada. Havia uma garotinha sentada na minha cama, mas isso é tudo que me lembro. Estou muito feliz por não estar mais dormindo naquele maldito quarto. Ai, carambola. Foi um relato, assim, que eu fiquei pensando muito sobre. Teve as pessoas que deram nota 10 e tudo. E eu, genuinamente, tô muito... perdida. Tem pessoas que ficaram perdidas, tipo, o que aconteceu e tal, mas eu não tenho como dizer o que foi isso, sabe? De verdade, eu não faço ideia. E foi escrito pelo Gabriel Azevedo, tá dizendo aqui. Então, assim, eu vou adorar saber a opinião de vocês, o que vocês acharam que poderia ser isso aqui, porque eu genuinamente não entendi, tipo, eu me falo pra não colocar muito perto do espelho e tudo, mas... Depois que aconteceu, também ela não respondeu nada e ficou isso e, sabe, dúvidas. Então, definitivamente não entendi nadíssima, sabe? Mas é sobre, né? É sobre. E teve uma pessoa que falou aqui que, poxa, minha beliche fica do lado do meu espelho. Meu amor, eu durmo assim, literalmente na cabeceira, com um espelho na parede e uma porta de guarda-roupa com espelho por dentro. Então, basicamente, eu tô cercada de espelhos nessa parte. Então, não tem muito o que fazer. Porém, eu percebi, isso assim falando de mim, tá? Que quando eu dormi com
a cabeça virada pro espelho, isso na primeira vez que esse espelho foi instalado, não o que já tava no guarda-roupa, mas o que colocou na parede, eu tive um dos pesadelos mais bizarros da minha vida, entendeu? E desde esse dia, então, eu comecei a ficar meio cabreira de dormir com a cabeça virada pra aquele espelho. Então, o que eu passei a fazer depois de um tempo? Eu dormi com os pés virados pro espelho do que necessariamente a cabeça. Isso resolveu alguma coisa? Sim, meus pesadelos mais tensos, digamos assim, deram uma diminuída. Então só foram pesadelos normais, eu conseguia ter um certo controle. Mas, rapaz, não sei se tem algo relacionado a isso, né? Tipo, de questão de espelhos e tudo. Mas essa foi uma creepypasta que, como eu disse, né, me trouxe mais perguntas do que respostas, né? E pra não ficar uma coisinha mais curtinha, isso, que eu achei uma creepypasta ainda menor, e eu falei, não, vou ler uma outra. Eu vou ver uma de 2014 mesmo, que era a que eu tava querendo, e que minimamente preste, né? Porque essa aqui, como eu falei, foi muito, sabe, o que foi isso, né? Mas tudo bem. Dessa vez eu tive que dar uma mergulhada boa nesse oceano de histórias, porque quando eu pensava, tipo, nossa, que parece interessante, eu ia nos comentários, o que não recomendo, porque às vezes as pessoas só são babacas mesmo, mas nesse caso me foi útil. E sempre vinha um comentário do tipo, isso aqui é ruim, isso aqui é clichê, e eu tava querendo fugir dos clichês. Se o primeiro foi confuso, pelo menos o segundo eu espero que seja diferente, né? Que seja mais interessante minimamente, ou que dê um pouquinho de medo, um pouquinho de susto, coisas desse gênero. Esse aqui, por exemplo, ele foi postado no dia 1º de abril de 2014, então sim, né? Que faz tempo, em 10 aninhos. Episódios perdidos. Eu não quero acabar com a graça de ninguém. Por isso, se você acredita calma. Se você acredita naquelas lendas de episódios perdidos, assombrados, e gosta de viver nesse mundo, talvez essa história não seja pra você. Talvez não seja pra mim, porque eu gosto desses bagaceiros, apesar de que, por exemplo, episódio perdido só dava medo quando eu era criança, hoje em dia, tipo, dane-se. E mundos assombrados assim, eu gosto também, né? Acho interessante. Não me interpretem mal. Eu odeio quando as pessoas queixam-se da falta de realismo no mundo do entretenimento. E eu acho que todas as crianças precisam acreditar em Papai Noel e da Fada do Dente o máximo de tempo quanto possível. Mas isso é diferente. Eu, por exemplo, não acreditava em Papai Noel. Eu sempre fui uma criança cética nessa parte. Porém, eu sempre acreditei em fadas quando eu era criança. Sim, era uma das poucas coisas da minha vida que eu acreditava na infância. Porque Papai Noel, pra mim, sempre era alguém fantasiado. Nunca foi algo uau, incrível, maravilhoso. É sobre. Nos anos 80, eu conheci esse cara, Sid, que costumava cortar cenas de fitas VHS antigas. Era mais do que um hobby pra ele. Era praticamente toda a sua vida. Seus pais eram um pouco mais ricos que os meus. Por isso, quando éramos adolescentes, eu trabalhava escravizado em um restaurante fast food, enquanto ele só andava pela casa cortando fitas. Todos os dias, todas as noites. Claro que quando ficamos mais velhos, nosso passado fica um pouco mais claro. Então acho que ele poderia ter tido um pouco de autismo. Ou talvez ele fosse uma pessoa com hiperatividade. Mas é claro que eu não sou nenhum expert no assunto, e não estou dizendo que esse tenha sido o caso. É apenas a melhor e mais rápida maneira que eu posso pensar para explicar sua personalidade e essa obsessão com o corte de fitas, só cortando e cortando fitas. Tudo começou quando ele viu um filme chamado Meu Melhor Companheiro quando criança. Por alguma razão, seus pais o deixaram assistir aquela merda. Se você não estiver familiarizado com esse filme, é o conto de um menino e seu cão. Espero não ter que dar o spoiler de um filme tão velho, mas no final o menino tem que atirar no seu próprio cachorro que acabou pegando raiva. Ai, isso me lembrou quando a cadelinha da minha avó pegou raiva. Ela me contou como é que deram um fim na pobre e não foi com uma arma, foi com um pedaço de pau. Então, consegue imaginar a situação, né? Foi uma das coisas mais traumáticas da minha vida que me fez ter medo de ter algum bichinho que pegue raiva, né? Terrível. Ele assistia a fita obsessivamente depois disso.
Quando eu o conheci em sua adolescência, ele me fez assistir uma vez para mostrar como ele o consertou. E eu pude realmente imaginá-lo como um menino quando ele começou a aplaudir e torcer pelo seu próprio final. Não quero dizer que eu era uma má influência, mas depois que eu assisti, perguntei se ele poderia fazer isso com outros filmes. Ai, rapaz. Meu maior interesse era talvez pegar um filme ou dois e colocar alguns quadros de nudez que as atrizes realmente não haviam feito. Mas não se preocupem, eu nunca tive coragem de perguntar se ele realmente o faria. Eu só imaginava o quão seria legal várias vezes. Sage me disse que sim, ele podia consertar qualquer filme que quisesse. Na verdade, ele tinha feito isso com alguns outros. Ele tinha uma cópia do filme dos Caça-Fantasmas, e eu não estou zoando. Cada fantasma tinha sido completamente removido. A história não fazia sentido, não havia continuidade, mas ele conseguiu fazer isso, e eu fiquei bastante impressionado. Acho que na época dos VHS, essas coisas pareciam mais mágicas do que parecem hoje. Conforme o tempo passou, eu fui encorajando Sid a editar mais filmes, mas com finalidades diferentes. Ao invés de suavizar todo o material assustador como ele queria fazer, eu fiz com que ele abrisse sua mente sobre as coisas incríveis que ele poderia fazer. Em algum lugar lá fora, alguns fãs gordinhos de Star Wars do nosso colégio tinham todos os 3 filmes originais perfeitamente cortados e juntados com a edição de efeitos que teriam feito o próprio George Lucas gritar: "Não se intrometa!". Nós cobramos R$20 por uma única cópia, porque éramos idiotas. Enfim, isso continuou por um tempo antes de eu perder meu interesse. Foi mais uma brincadeira pra mim do que pra ele. Esse é o ponto onde eu comecei a trabalhar, comecei a dirigir, comecei a tomar iniciativa com as garotas locais, enquanto ele ficava cada vez mais envolvido nos cortes das fitas. Eu acho que seus favoritos eram os desenhos. Quando o Simpsons chegou, ele ficou louco por eles. A partir daí, suas edições não eram mais sobre outras coisas, mas sim quebrá-las de maneiras interessantes. Outra coisa que ficou na minha mente foi quando ele gravou um episódio de MASH e editou com um velho filme sangrento de guerra. No meio da sua versão, o campo é bombardeado, os soldados invadem, todo mundo morre. No final, ele trabalhou especificamente em congelar os rostos de cada membro do elenco, olhos fechados. Ele inverteu completamente seus interesses e abraçou o que antes o assustava, finais assustadores. Ele parecia amar coisas como sequências de tirar o fôlego, como um silêncio aterrador. Ele me fazia ficar quieta enquanto eu os assistia também. Você pode ter ouvido falar sobre este homem misterioso chamado Banksy, que vai criando grafites interessantes e outras coisas. Em um ponto, ele entrou em uma loja de músicas e substituiu um CD de Paris Hilton, na verdade, com suas próprias falsificações. Banksy não tinha nada a ver com Sid. A cada 2 semanas, ele me contava sobre algumas lojas locadoras de vídeo em que ele conseguiu colocar alguma de suas fitas. Ele trocava as versões originais pelas suas versões, e então começava tudo de novo, cortando as que ele havia roubado. Uma vez, quando eu não havia ouvido falar dele há muito tempo, passei na casa de seus pais e o encontrei na garagem. Ele montou seu próprio estúdio de cinema lá, completo e com uma prancheta de desenho. Ele estava, na verdade, animando um conteúdo inteiramente novo. De uma vez só, eu estava tanto encantado com sua habilidade artística que eu nunca tinha visto antes. Mas também fiquei preocupado com quando esse cara iria sair do escuro e começar a agir normalmente, entre aspas, como eu. Ele mal tirou os olhos de seu desenho enquanto nos falávamos. Lhe perguntei o que qualquer criança, agora no final da adolescência, perguntaria: o que diabos está errado com você? Hã? Sério, cara, isso é loucura. É um trabalho, estou trabalhando. Meu trabalho é tão importante quanto de qualquer outra pessoa. Você está ao menos vendendo isso de novo, ou você está apenas os colocando em lugares? Quando tudo isso está custando ao seu pai? Eu não me importo com eles. Olhei para o que ele estava ilustrando com tanto fervor. Isso é um corpo sem cabeça dançando? Sim, isso é muito pesado, cara. Eu sei, esse é o objetivo. Eu não entendo. Essas fitas. Pensei que elas estavam erradas, mas com o tempo eu descobri a verdade. Que é... as coisas assustadoras são as corretas. Os finais felizes que são mentiras. Ele só continuou desenhando enquanto eu estava lá. O silêncio era perturbador. E naquele momento, pude sentir o cheiro que saía dele. Não era suor. Era uma mistura de uma bunda suja e um pano encharcado de mijo. Ai, que nojo! Eu odeio dizer isso, mas desisti dele naquela hora. É aquele momento em que você olha pra alguém que você achava que conhecia, e tudo que consegue pensar é: puta merda, eu nunca pensei que ele iria tão longe.
Não foi aos meus 30 anos que Sid passou pela minha cabeça novamente. Eu estava procurando coisas na internet, apenas vagando sem rumo na web, quando me deparei com uma série de lendas urbanas sobre fitas do VHS, filmes estranhos e os episódios perdidos. Alguns deles eu reconheci, pois havia assistido com Sid, ou já havia o visto trabalhando com eles. Cada cena perturbadora, cada edição inacreditável. Eu acreditava na lenda porque estive lá. Tinha muitos outros. Desenhos do Bob Esponja, episódios de Coragem, o Cão Covarde ou qualquer outra coisa. Esses foram lançados muito tempo depois de eu ter me afastado de Sid, mas o estilo era muito familiar. Mesmo os que pareciam serem sua obra, pareciam ter sido cópias do seu jeito ou tentativas de imitar o seu trabalho. Ele ainda estava fazendo isso. Meu Deus, aquilo travou minha mente. Liguei para o número antigo do Sid, não sabendo ao certo se eu ainda o encontraria lá. Ele tocou por alguns minutos e eu sabia que a procura era impossível. Mesmo que ele ainda vivesse com seus pais, não era provável que eles ainda vivessem na mesma casa. Até agora. Ainda assim, decidi ir na sua antiga casa para ver se ele ainda estava naquela garagem, cortando fitas, manipulando-as através do computador ou qualquer coisa que ele estivesse fazendo. Quando passei pela casa, vi que o gramado havia sido coberto por um grande e volumoso mato alto. A fachada em ruínas da casa, com sua pintura descascando ao redor das persianas, faltando telhas, e com as sarjetas cheias de lama. Me diziam que ninguém vivia ali há muito tempo. Eu vi um bilhete na porta, mas não conseguia lê-lo da rua. Talvez fosse algo que pudesse usar para localizar Sid e ver se ele já havia procurado ajuda. Que agora eu percebi que eu deveria ter dado a ele. Entrando no caminho, meus faróis iluminaram a porta da garagem. Estava sem janelas e tinha sido vandalizado com pichões. Pichões foi foda. Pichações de alguns babacas da rua. O bilhete na porta, como era de se esperar, falava de um banco que agora era proprietário do imóvel. Observo que minha, entre aspas, invasão foi fortemente desencorajada e que em um determinado momento alguém viria para se certificar de que a casa foi comprometida. O que quer que isso seja. E enquanto eu caminhava de volta para o carro, abalado, algo estava me incomodando. Eu sabia que os pais de Sid deixavam uma chave reserva sobre uma pedra falsa nas escadas dos fundos, devido ao Sid ter nos trancado para fora em diversas ocasiões. Quando eu encontrei a chave, uma sensação de frio, aquele arrepio de medo invadiu meu estômago. Quem se mudaria e deixaria tudo num lugar como aquele? A chave era a coisa mais óbvia, mas vasos de flores e decorações de jardim ainda estavam lá. A velha bicicleta enferrujada de Sid estava encostada na casa e tinha criado grossas listras enferrujadas ao longo do revestimento de alumínio. Eu realmente não sei o que esperava encontrar, mas usando a chave, entrei na casa. O cheiro era forte. Não era um cheiro pútrido, nada podre ou em decomposição, apenas o cheiro de... Eu não sei se isso fará algum sentido pra vocês, mas... cheiro de eletricidade. Como a poeira queimada de uma lâmpada ou um aquecedor exalando um cheiro peculiar de metal aquecido. Essa era a menor das minhas preocupações. No entanto, quando vi que tudo estava exatamente do mesmo jeito, desde a última vez que estivera lá, tudo que a família do Sid tinha parecia congelado no tempo. A mesa da sala de jantar, onde nós todos nos sentamos em muitas ocasiões, estava coberta de poeira e tinha um rato morto em cima, que já havia praticamente virado pó. A televisão, aquela volumosa televisão de grandes dimensões, na qual todos nós sentávamos em volta para assistir às fitas de Sid e elogiávamos a sua criatividade, estava onde sempre esteve, exibindo silenciosamente um violento bombardeio de estática em preto e branco. Enquanto fui andando pelos quartos, a sensação de pânico e desconforto dentro de mim só crescia. Cada fibra do meu ser gritava: corra, corra, seu idiota. Ainda assim, fui ao quarto de Sid. Ele agora estava vazio e em condições precárias. Seus bonecos e fitas de vídeo em branco, centenas de fitas de vídeo obsoletas e danificadas pelas infiltrações. Quase cheguei a chamá-lo a gritar Sid e esperar que ele aparecesse como se nada estivesse fora do comum. E então fui para o quarto de seus pais. Lá, deitados na cama, estavam dois corpos imóveis. Gaunt Grey. Metade havia sido infestado por pó, assim como um rato na sala de jantar. Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo com os meus próprios olhos. Não apenas os dois corpos estavam lentamente se dissipando dentro dessa área suburbana, mas como ninguém havia estranhado a ausência deles, ninguém havia descoberto até agora. Minha mente surtou, meu coração disparou. As únicas coisas que não se moviam
eram os meus pés, que ficaram colados no local. Sid, pensei, deve ter feito isso. Não havia maneira dos dois terem apenas se deitado uma noite e morrido de causas naturais, ainda mais juntos. Sid tinha dito que não se importavam com seus pais e... Quando foi a última vez que eu havia os visto? Deus, eu não havia os visto por dias, droga, talvez semanas. Antes da última vez que falei com Sid. Quando finalmente saí do quarto, peguei meu celular e comecei a discar 190. No entanto, assim que eu o coloquei no ouvido, um ruído ensurdecedor da interferência quase me fez arremessar o objeto para a sala. Corri para o telefone da cozinha, guinchando estática. Tentei o telefone da sala só para ter certeza. Estática. Não foi até eu colocar o telefone da base que eu a ouvi. Música. Baixa, quase inaudível, que eu não havia notado antes. Parecia ser alguma melodia repetitiva, leve e feliz. Algumas flautas, talvez trombetas. Segui a melodia animada para a porta que havia para a garagem. Pressionando meu ouvido na superfície suja da porta, vi que a música realmente vinha dali. Sid? Eu chamei, mal conseguindo formar o nome com os lábios finos dormentes. Sid, você tá aí? Você tá bem? Eu tentei abrir a porta, só para ver que algo ou alguém estava de alguma forma bloqueando-a do outro lado. Estava, na verdade, já que um chute selvagem quase tirou a madeira apodrecida de suas dobradiças. Sid! Gritei quando a poeira baixou lentamente. Através da neblina, eu só podia ver a luz de uma tela de televisão. As cores vibrantes, azul, verde, amarelo. Logo, vi um desenho animado passando na tela. Em seguida, os fios de prata que vinham do próprio equipamento, até alguma massa escura. Em seguida, a massa escura foi tomando, e quando meus olhos se ajustaram à iluminação estranha, era Sid. Ou melhor, seu corpo. Não estava morto há tanto tempo quanto como seus pais. Ele, sentado em uma velha cadeira de escritório, os fios do aparelho de televisão ligavam diretamente para o seu corpo, acabando por desaparecer em várias crostas de buracos em sua carne, através de uma pequena abertura carcomida em suas costelas. Pensei ter visto mais metal dentro. Eu olhei para o lado de Sid, com a minha mão sobre minha boca, com medo de vomitar. Seu rosto estava torcido em um hediondo largo sorriso. Suas órbitas vazias quase pareciam felizes, com uma cara de satisfeito. Olá! Ouvi uma voz dissonante. A voz era otimista, estridente. Sou quase como Sid, mas diferente, cartunesca, como a de um desenho animado. Me virei para a tela. A grama verde, o céu azul, as flores amarelas e Sid. Uma caricatura perfeita dele. Ele caminhou ao longo do loop infinito do fundo utópico do desenho animado. Ele acenou para mim. Sid, oh Deus, Sid! Ele, a versão cartoonizada dele. Voltou sua atenção para longe de mim e continuou a passar alegremente através daquele ciclo interminável do mesmo plano de fundo. Ele passou por um arbusto, depois passou de novo e mais uma vez. O mesmo passarinho cantando alegremente voava através do céu em uma figura interminável. Sid balanceou a cabeça, incapaz de compreender o cenário, e a tela apagou. Voltamos aqui, gente, pequenos detalhes. Eu nunca deveria ter deixado você sair da realidade. Eu pensei sobre o que Sid tinha feito com sua mãe e seu pai. Eu pensei sobre como o banco viria em breve, como tudo isso viria à tona. Assisti Sid caminhar por cerca de 1h30. Após isso, eu desmaiei para nunca mais acordar. Oi? Pera aí, calma aí, como assim? Eu desmaiei para nunca mais acordar. Pera ainda, como assim? E as últimas palavras que eu ouvi de Sid antes de me tornar um desenho animado também foi: finais felizes não existem pra ninguém. Aqui dentro não existe um final. Pera aí, rapaz, como assim? Pera ainda. Pera aí, calma. Deixa eu ver se eu entendi. O cara virou um desenho. O cara simplesmente virou um desenho. Ai, tá, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Tava já desconfiando do negócio de virar um pop playtime da vida. Só que, rapaz. E eu concordo com o comentário que eu tô falando aqui. Aquele passo da hora realmente foi da hora até um certo ponto. A única coisa que estragou foi o Sid entrar em um desenho no final. Pra mim, a minha opinião, o problema não foi o Sid entrar, foi o protagonista virar um desenho também, velho. Entendeu? Tipo, pelo amor de Deus. Só que ao mesmo tempo, tem um outro comentário que falou que assim, ele virou um desenho e também tá morto. E o segundo ponto é que ele escreveu essa creepypasta dentro da internet. O que seria incrível se a gente fosse parar pra pensar por esse lado, entendeu? Teve até um jogo que era nessa vibe também, só que eu falei, ai,
poxa vida, rapaz. Tem calm down, sabe? Esperava um final melhor, devo dizer, né? Tipo, poxa, né? Poderia ter sido melhor, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Já dizendo, né, sobre. Mas tudo bem. A última que irei ler, no último caso, assim, de esperança no final, porque, pelo amor de Deus, foram 2 creeps que eu esperei que pelo menos fossem boas e no final me decepcionou um pouquinho. Vamos ver se essa se salva, né? Mas já tô com as expectativas lá embaixo. Essa aqui é mais curtinha de todas, que é de 2015, né? De 3 de dezembro de 2015. Algas. Minha avó cresceu num bairro pobre da era proibida de Chicago. Sua família vivia em uma pequena casa perto do porto, e uma das suas primeiras lembranças era de um verão particularmente quente, quando, procurando refúgio do calor, ela e sua irmã descobriram uma seção raramente usada de calçada à beira-mar, perto de um armazém abandonado. Todas as noites, durante várias semanas, as duas fariam seu caminho até as docas e se sentariam juntas na beira do cais, enquanto o sol se punha. Minha avó, vividamente e por um tempo carinhosamente, recordava da sensação de algas entre os dedos dos pés, enquanto ela e sua irmã balançavam seus pés na água turva. Isso até anos depois, na verdade, quando ela voltou para o cais e descobriu que o armazém tinha sido demolido. Curiosa, ela fez uma pesquisa no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento. Aparentemente, por um tempo, o armazém tinha sido propriedade da máfia, que estava usando-o como uma base de operações para uma rede de prostituição local. Calma. Isso aqui tá caminhando para lados que me pegou muito de surpresa. Isso só tinha sido descoberto quando o associado começou a, entre aspas, eliminar prostitutas rivais, calçando-as com sapatos de concreto e despejando-as no porto. Agentes de investigação tinham recuperado quase 2 dúzias de corpos das águas de um cais isolado perto dali. Como os corpos tinham sido descobertos, um pescador avistou um pouco de cabelo das vítimas flutuando perto da superfície da água como algas. Caramba, esse aqui definitivamente me deixou assim em completo choque, velho. Sabe? Tipo, eu não sei como lidar com isso, de verdade. Eu tô muito chocada com isso aqui. Sabe? Tipo, meu Deus. Esse foi o mais curtinho, só como assim, o mais aterrorizante de todos, velho. Tipo, meu Deus. E é uma história claramente traduzida do creepypasta.com, que o título original é Seaweed, que é de 4 de outubro de 2014. Caramba, velho. Eu tô muito chocada com isso aqui. Tipo, definitivamente, velho. Como eu disse, é mais curtinha, é melhor de todas, porque, caramba, velho, isso me faz pensar sobre muitas coisas, na verdade. E eu vi que nesse site, né, da gringa, que foi do conto original, tem histórias até os dias de hoje, por exemplo. Tem um que é de hoje, na verdade, chamado Malo. E eu achei muito interessante isso aqui. Só não sei se eu vou conseguir traduzir, né, sobre. Mas, como isso aqui parece ser gigantérrimo, então eu vou dar um jeito de ler ele pra vocês num outro vídeo, porque isso aqui realmente me deixou interessada, me deixou curiosa. Mas fica, né, naquela... Não posso dizer. Fica a expectativa pro próximo, né? Mas, caramba, velho. De verdade, eu tô muito em choque com isso aqui. Eu acho que isso vai ficar na minha cabeça por semanas, não anos, velho. De verdade. Socorro. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Besitos, se cuidem. E tchauzinho. Aí, e cuidado onde vocês colocam seus pés, tá? Depois dessa, assim, tomem muito cuidado.